Olá, graça e paz, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Já faz alguns dias que o Senhor colocou no meu coração para trazer essa mensagem e diante de alguns conteúdos que eu tenho visto durante essa semana, eu percebi que é testificação realmente para falar sobre isso e é um assunto delicado. O Senhor, Ele tem me levado a trazer alguns assuntos delicados, né? Mas ele nos dá graça e nos faz trazer de uma maneira que as pessoas possam entender e meditar naquilo que Deus está trazendo para os nossos corações. Então a palavra de hoje está em Efésios, capítulo 6. Está escrito assim: o lar cristão, pais e filhos. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. A gente ouve muito falar, né? Muitas pessoas, olha, tem que honrar pai e mãe, tem que honrar pai e mãe. Quando vê um comportamento, né, de um filho diferente do que tá falando aqui, já se fala, olha, tem que honrar pai e mãe, tem que honrar pai e mãe. Sim, temos que honrar, é o que eu acabei de ler aqui. Só que logo embaixo deste mandamento existe outro para os pais. Eu, particularmente, nunca ouvi nenhuma pregação sobre isso. Nunca, porque quando o Senhor colocou isso no meu coração, eu falei, mas nossa Deus, as pessoas não falam sobre isso, só fala de honrar o pai e a mãe, né? Presta atenção no que está escrito logo abaixo. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor, ou seja, nos preceitos, nos caminhos do Senhor. Então fala aqui que o filho deve honrar o pai e a mãe e obedecer para que ele tenha vida longa e para que tudo vá bem na vida dele. E para os pais, que os pais não levem os filhos à ira, não provoquem os filhos à ira, né? E criá-los na disciplina do Senhor. Hoje em dia, podemos observar que muitos pais não têm cumprido a parte deles, como diz na palavra. Exigem dos filhos que os honrem, mas provocam os filhos à ira. Hoje em dia nós temos visto muito isso. Tem sido muito falado sobre pais com comportamentos narcisistas, né? Pais que não dão atenção necessária à necessidade do filho, quando o filho traz uma necessidade a ele, traz uma queixa, né? Eu vou dar alguns exemplos aqui. Criança, principalmente, quando... Criança, normalmente, ela não tem muito... como que eu posso explicar? A criança, ela não tem muita... Ai, gente, qual que é a palavra? A criança, ela não tem muita moral, né? Quando ela chega com alguma queixa, com alguma informação, normalmente os pais não dão muita atenção. Ah, não, é criança, é frescura de criança, eu não sei o quê, porque é criança. Gente, a criança, ela é uma pessoa, ela só é pequena, ela é uma pessoa com necessidades, com queixas, né? E ela deve ser tratada à altura, como um ser vulnerável, um ser que necessita de cuidados. Então, eu já presenciei uma situação onde uma criança se queixou de uma dor em determinado lugar do corpo e a mãe falou, ah não, é frescura. Foi reportado à mãe, fulana, seu filho tá reclamando de dor neste local. Ah não, é frescura. Ah não, é frescura. Gente, quando foram investigar, a criança estava com um problema sério naquela região do corpo. Muito sério. Então isso é só um exemplo.
Tem pais que expõem os filhos ao ridículo, expõem as dificuldades do filho, zombando deles. Eu já presenciei isso. Pais que humilham os seus filhos, pais que lançam palavras que não deveriam, porque as palavras elas têm poder sobre a vida dos filhos. As palavras que saem da boca do pai e de uma mãe, elas têm poder sobre a vida de um filho. E pode não, ela interfere direto no destino do filho, né? Então, esse assunto é muito necessário que todos, né, tanto os pais como os filhos, possam refletir sobre isso, os pais no tratamento com os filhos e os filhos no tratamento com os pais, né? Então, para que não aconteça um desarranjo, os dois têm que cumprir com as suas partes. Os pais merecem respeito como autoridades sobre a vida dos filhos, mas os filhos também merecem ser respeitados e merecem receber a atenção e o cuidado necessário, né? Porque os pais, eles têm a obrigação de criar o filho da melhor maneira possível. Então, alguns pais, eles se perdem na questão da autoridade, né? E acabam tratando os filhos com um autoritarismo desenfreado. Isso, gente, é muito triste, porque a criança, ela acaba crescendo, né, quando isso acontece durante determinado período ou quando se arrasta por muito tempo, é formado um adulto com as bases, elas não estão firmes, né, são algumas lacunas, alguns espaços, né, que ficaram sobre a falta de atenção, sobre, de repente, tirar sarro de alguma situação, expôs o filho, e aquilo vai criando feridas na alma da criança, que quando ela se torna um adulto, aquilo se manifesta de alguma forma, se torna um adulto inseguro, se torna um adulto com medo de algumas situações, né? Então isso, gente, é muito sério. Então eu faço aqui um apelo aos pais para que cuidem bem dos filhos, tratem bem, mesmo os filhos sendo adultos. O que os pais falam tem poder sobre a vida deles. Então, ao invés de lançar palavras desnecessárias, abençoe os seus filhos. Ao invés de amaldiçoar, abençoe, né? Faça com que essa relação seja uma relação prazerosa, uma relação de respeito mútuo das duas partes. Assim como um pai quer ser respeitado, o filho também merece ser respeitado e receber a atenção necessária diante das queixas, diante das necessidades dele. Tá bom, gente? Então eu oro para que todos que ouvirem essa mensagem medite, que as escamas dos olhos sejam removidas, né, e que o seu entendimento se abra para aquilo que está sendo falado aqui. E eu peço para que todos que tiverem contato com esse conteúdo compartilhe para que o maior número de pessoas sejam alcançadas, tá bom? Fiquem na paz e até o próximo vídeo.